Está pensando em alugar uma casa ou apartamento? Saiba o que pode ou não ser exigido num contrato de locação e o porquê alugar um imóvel através de uma imobiliária é muito mais garantido para proprietário e inquilino. Tem muito locador que exige do locatário o que hoje é proibido pela lei do inquilinato. Da mesma forma, tem muito locatário que faz solicitações durante o curso do contrato que são descabidas. Esse é o quadro Me Ajuda aí, Cris, e eu vou te ajudar a entender mais sobre locação de imóveis no Brasil. Eu sou Cristiane Lourenço, jornalista e diretora de locação da Família Imóveis e vou te ensinar a fugir das armadilhas de um contrato de aluguel. Em primeiro lugar, as regras devem estar bem claras desde o momento em que o corretor de imóveis estiver te mostrando as opções ou você estiver vendo o imóvel diretamente com o proprietário. Todas as considerações têm que estar na proposta e depois descritas no contrato. Daí em diante, para qualquer dúvida, recorra à lei do inquilinato. Vou trazer aqui alguns cenários que nem imobiliárias ou proprietários, muito menos advogados, podem pedir para você, inquilino. Da mesma forma, também vou mostrar o que os moradores não podem solicitar para o proprietário. Estão exigindo duas formas de garantia. Isso é correto? Não. A lei proíbe terminantemente que sejam oferecidas duas garantias num contrato de locação. Ou seja, se tem caução, não pode ter fiador. Se tem fiador, não pode ter seguro-fiança. O inquilino que apresenta garantia num contrato de locação, seja qual ela for, ainda é obrigado a pagar aluguel antecipado? Não. O pagamento do aluguel a vencer, ou seja, quando o inquilino paga para morar, só é uma opção para quando o contrato não tem garantia ou o imóvel é de temporada. Mas é muito comum que os locadores que administram seus próprios imóveis, principalmente os mais antigos, cobrem o aluguel antecipado do inquilino. A lei do inquilinato diz no seu artigo 43 que a cobrança antecipada, com exceção dos casos já citados, não é permitida. É uma contravenção penal, punida com prisão simples de 5 dias a 6 meses, ou multa de 3 a 12 vezes do valor do último aluguel atualizado, revertida para o inquilino. O locador pode exigir caução superior a 3 vezes o valor do aluguel e dos encargos? Não pode. A caução em dinheiro tem o teto de 3 vezes o aluguel. O inquilino pode trocar o seguro-fiança por um fiador durante o contrato de aluguel já em andamento? Pode, mas tudo dependerá da vontade do locador e da imobiliária. O proprietário pode simplesmente não aceitar fiador ou caução e exigir o seguro-fiança. A multa por atraso de pagamento não deveria ser limitada a 2%? Não. Muitos inquilinos falam que a multa deve ser limitada a 2%, mas é aí que vem a confusão. 2% é o teto da multa estabelecida no novo Código Civil para atrasos em pagamentos de condomínios. No caso dos aluguéis, o que tem que ficar claro é que um contrato de locação é a vontade entre as partes e, sobretudo, que ele é regido pela lei do inquilinato. Uma multa de 10% ou mesmo de 20% é permitida, desde que ela esteja expressamente citada no contrato. Posso usar o Código do Consumidor para reclamar do meu contrato? Não. A locação não é uma relação de consumo. Um princípio do direito estabelece que uma lei especial, que nesse caso consideramos a lei do inquilinato, deve ser aplicada na matéria que se regula, enquanto a lei geral, que nesse caso seria o Código de Defesa do Consumidor, tem aplicação subsidiária em questões em que as duas leis sejam compatíveis, ou seja, o que vale é a lei do inquilinato. Posso averbar o contrato de locação no imóvel oferecido pelo fiador? Não pode. Dessa forma, você estaria exigindo dupla garantia. Veja, gravar o contrato na matrícula do imóvel significa caucionar esse contrato. Não estamos falando de caução em dinheiro, e sim usar aquele imóvel como garantidor do contrato. E isso não é permitido se o contrato tem o fiador, pessoa jurídica ou pessoa física, como garantidora do contrato. Estou em um imóvel alugado com contrato vigente e o proprietário pediu a desocupação. Eu tenho que sair? Diz o artigo 4º da Lei do Inquilinato que durante um contrato o locador não poderá pedir a devolução do imóvel. Já o inquilino pode deixá-lo pagando a multa correspondente a 3 vezes o valor do aluguel, proporcionalmente ao tempo que falta para terminar o contrato. As exceções se dão apenas se houver um acordo mútuo ou em decorrência
da prática de uma infração legal ou contratual, ou ainda para a realização de reparações exigidas pelo poder público no imóvel, que não possam ser executadas com a permanência do locatário do imóvel, ou então que ele se negue a permitir que elas sejam feitas. Uma outra questão: o imóvel alugado precisa passar por reparos urgentes que surgiram após o início da ocupação. O inquilino tem direito a não pagar aluguel durante o período de obras? Ou o proprietário precisa pagar um hotel para que ele se hospede? O artigo 26 da Lei do Inquilinato diz que nos casos em que o imóvel necessite de reparos urgentes, cuja realização seja de obrigatoriedade do proprietário, o locatário é obrigado a consentir. Agora, se os reparos durarem mais de 10 dias, aí sim o locatário tem direito ao desconto no aluguel. Agora, se os reparos durarem mais de 30 dias, aí o inquilino tem direito de rescindir o contrato sem qualquer multa. Enfim, esse é o quadro Me Ajuda Aí, Cris. Deixe seu like e uma sugestão, porque toda semana eu tô de volta com um conteúdo novo. Me siga lá também no @famíliaimóveis. Tchau e até a semana que vem.